Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Para esta sexta-feira, vamos começar com a La Liga, Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 3 jogos disputados pelo Campeonato Espanhol, a equipe do Cádiz venceu uma, perdeu uma e empatou uma. Atualmente a equipe do Cádiz é a 10ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Villarreal, também dos últimos 3 jogos disputados, perdeu uma, venceu uma. Na verdade, perdeu 2 e venceu uma. Atualmente é a 13ª colocada, com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates, uma vitória para a equipe do Cádiz e 2 vitórias para a equipe do Villarreal. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Villarreal ou partida terminando empatada. Empate fora. Superliga da Turquia, temos a equipe do Kasımpaşa enfrentando a equipe do Trabzonspor. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Kasımpaşa, venceu uma e empatou 2. Atualmente a equipe do Kasımpaşa é a 6ª colocada do Campeonato Turco com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor, dos últimos 3 jogos também disputados, perdeu 2 e venceu uma. Atualmente a equipe do Trabzonspor é a 13ª colocada com 3 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Kasımpaşa, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Superliga da Suíça, temos a equipe do Sion enfrentando a equipe do Baden. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sion, empatou uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Baden, perdeu 3, empatou uma, venceu 1. Atualmente a equipe do Sion é a 2ª colocada com 13 pontos ganhos. A equipe do Baden é a 10ª colocada com 1 ponto ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, saiam para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Hilden. Dos últimos 2 jogos disputados pelo campeonato alemão, pela equipe do Borussia Dortmund, venceu uma e empatou uma. Atualmente a equipe do Borussia Dortmund é a 6ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Hilden, dos últimos 2 jogos, perdeu todas as suas 2 partidas. Atualmente a equipe do Hilden é a 16ª colocada com 0 pontos ganhos. Essas equipes se confrontaram por uma vez, sendo que a vitória ficou para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, casa, Borussia Dortmund para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Milan. Dos últimos 2 jogos disputados pela equipe do Roma no campeonato italiano, empatou uma e perdeu uma. Atualmente a equipe do Roma é a 13ª colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Milan, dos últimos 2 jogos disputados, venceu todas as suas 2 partidas. É a 1ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Milan. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Milan ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato francês, temos a equipe do Nantes enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Nantes, perdeu 2 e empatou uma. Atualmente a equipe do Nantes é a 16ª colocada com 1 ponto ganhos. Já a equipe do Olympique de Marseille, dos últimos 3 jogos disputados, empatou uma e venceu 2. Atualmente a equipe do Olympique de Marseille é a 2ª colocada com 7 pontos ganhos. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Olympique de Marseille ou partida terminando empatada. Empate fora.
Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Luton enfrentando a equipe do West Ham. Dos últimos 2 jogos disputados pela equipe do Luton, perdeu suas 2 partidas. Atualmente a equipe do Luton é a 19ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do West Ham, dos últimos 3 jogos disputados, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do West Ham é a 2ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto. Vamos de fora. West Ham para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Mirassol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Vitória é a 1ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Mirassol, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Mirassol é a 9ª colocada, com 36 pontos ganhos. Dos últimos 2 confrontos entre essas 2 equipes, houve uma vitória para a equipe do Vitória e uma vitória para a equipe do Mirassol. Apesar da má campanha da equipe do Mirassol, acredito que ela vai querer buscar o resultado em cima da equipe do Vitória. Então, para esse jogo, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Mirassol ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Londrina é a 19ª colocada, com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Tombense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas 2 equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Londrina, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Tombense. Melhor opção para esse confronto. Vamos de casa. Londrina para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Borussia Dortmund vs Heidenheim, casa. Borussia Dortmund para vencer. Roma vs Milan, uma dupla chance. Vitória da equipe do Milan ou partida terminando empatada. Empate fora. Cardiff vs Villarreal, também uma dupla chance. Vitória da equipe do Villarreal ou partida terminando empatada. Empate fora.